Hoje, aqui nesse exato momento, com vocês, estou declarando a morte de Lucas Líquido. Lucas Líquido ficou entre os anjos, pois agora temos um aparato de extrema tecnologia e alta revolucionariedade chamado pano verde. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um resto de aborto que vocês chamam de vídeo, né? Não sei por que vocês gostam tanto desse negócio aqui, mas eu só vou parar de fazer esses vídeos quando o Neymar Júnior me mandaram uma mensagem no Twitter dizendo que gosta muito do meu conteúdo. E bom, amigos, estamos aqui hoje para falar de um assunto extremamente importante e relevante para a sociedade e para a infância de Luquinhas e sua adolescência e pré-adolescência. Vamos falar aqui hoje dele, da lenda do teu rabo. Mentira, é Rabu. Fala em Rabu, não é rabo. Rabo é o caralho. Tem gente que chama essa porra aqui de rabo, é o caralho que é rabo, é Rabu. Bom, esse vídeo aqui vai poder ser considerado uma parte 2 daquele vídeo que eu fiz de Clube Pinguim, que era um jogo da minha infância, e aqui estamos nós falando de outro jogo muito importante pra minha infância, que foi o Rabu. Eu comecei a jogar Rabu com 8 anos de idade, isso mesmo, 8 anos de idade. E como eu descobri o Rabu? Bom, em um belo dia eu estava na casa do sócio do meu pai, e como bem de costume eu era um pouco estranho, então eu não gostava de ficar na mesa e nem conversar com as pessoas e nem com as outras crianças. Foi quando a filha do sócio do meu pai, conhecida como Amanda, me chama pra ir no computador dela, para que ela queria me mostrar um joguinho muito divertido, e lá fui eu todo feliz. Quando eu chego no quarto da Amanda, ela faz eu sentar numa cadeirinha do lado do computador dela, ela abre o navegador, que na época era o famoso Internet Explorer. Quando abriu o menu inicial de login do Rabu, ali eu já fiquei encantado, porque eu sempre tive uma pira muito grande com jogos sociais, vocês sabem, e desde aquela época eu era assim. Quando apareceu o Rabu Hotel, na minha cabeça já se explodiram milhões de possibilidades. Eu pensei, meu Deus, devem ter milhares de pessoas nesse lugar, deve ser um hotel compartilhado, as pessoas moram junto. Enfim, a minha mente já foi ficando num turbilhão de ideias, pensando que aquele jogo poderia ser. E ele era mesmo. Quando a Amanda abre o jogo, depois de carregar, claro, por uns 15 minutos, porque naquela época era muito difícil, todo computador era uma batata, eu fico absurdamente encantado. Eu lembro perfeitamente quando ela abriu o jogo e apareceu uma tela parecida com essa, em que aparecia o prédio inteiro do hotel. Fiquei apaixonado, eu já queria descobrir, eu já queria explorar, eu queria saber o que era aquilo, eu queria entrar nos quartos, eu queria entender. A Amanda então me mostra o quarto dela, mostra alguns quartos públicos, e eu fico simplesmente encantado, simplesmente apaixonado por aquilo. Bom, mas eis então que, né, a felicidade dura muito pouco, né? Assim, enquanto a Amanda estava me mostrando o hotel, meus pais chamaram a gente pra ir pra casa. Como eu era uma criança, eu não tinha nenhum tipo de argumento, então eu fiz o que eu fiz de melhor, que era fazer um puta drama e me jogar no chão. Bom, quando chegamos em casa eu fiquei desesperado, né? Porque eu era apenas uma criança e já eram tipo 11 da noite, jamais a minha mãe ia me deixar pegar o notebook pra ir ver o jogo no meu próprio computador. Então eu tive que dormir pensando naquele jogo, pensando nas possibilidades e pensando no que exatamente ele era e o que eu poderia fazer e o quão ansioso eu tava pra criar meu personagem e, enfim, descobrir as coisas. Mas enfim, o dia passou, eu fui pra escola de manhã e voltei à tarde. E lá estava eu, preparado pra dar bala no rabo. Eu tive que escolher um nome, né? Eu tinha que criar uma conta e escolher um nome. Naquela época eu era muito fã de Naruto. Muito fã de Naruto. Então eu fui tentar ver se havia um nick disponível, que eu tinha certeza que não ia ter, que era Naruto Uzumaki. Mas então, amigos, a minha ingenuidade, a minha burrice, Lucas, tolo, escrevi Naruto Uzumaki com Q, U e 2i. Mas enfim, minha conta estava criada e eu entrei no jogo. E a primeira coisa que eu fiz, que não foi muito o que eu queria fazer, eu simplesmente entrei num quarto aleatório de modelo. Eu não entendi nada na hora. Eu simplesmente entrei, tinha uma recepção, eu falei com uma pessoa, tava tendo um desfile de moda, eu entrei numa fila e logo em seguida fui banido do quarto. Eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Depois de algum tempo tentando entender, eu tive acesso ao meu primeiro quarto, que foi o primeiro quarto que todo mundo teve naquela época quando jogou o jogo, que era a Central Naruto Uzumaki. Isso mesmo, todo mundo que iniciava o jogo ganhava um quartinho chamado Central e o nome da pessoa, que era dessa forma aqui, amigos, isso mesmo, condições subhumanas. Bom, a partir dali eu tentei fazer amigos, né? Eu fui desesperadamente tentar fazer amigos no jogo porque eu não tinha amigo nenhum, nem namorada. Fui tentar conversar, até porque esse era o objetivo principal do jogo, né? Entretanto, é muito difícil você se enturmar com uma galera quando você é uma criança de 8 anos e escreve todo torto, tudo errado. Então eu frequentava as baladas, os lugares de pegações, as nights, enfim, frequentava esses lugares e não conseguia desengajar uma menininha pra me dar uma beijoca virtual. Foi aí então, amigos, que eu percebi que no Rabu havia uma lei, que é
exatamente a mesma lei que a gente tem aqui no nosso mundo. Dinheiro. Bom, no Rabu, naquela época, você tinha os jogadores normais, que tinham as coisas normais, as roupas normais, as danças normais, e você tinha a galera da pesada, a galera descolada, eles, os HCs, amigos. HC é a sigla para Rabu Club. Exatamente, Rabu Club. Os integrantes que tinham acesso ao Rabu Club tinham roupas extremamente descoladas, estilos incríveis, danças totalmente descoladas como essa, que era o meu sonho. Eu via as pessoas dançando desse jeito aqui e eu não entendia o porquê que elas conseguiam fazer aquilo e eu não. Mas aí, amigos, eu vou ter que bater na mesma tecla que eu bato em todo vídeo. Eu era uma criança, eu não tinha renda fixa, eu não tinha carteira assinada. Então, eu fui correndo pra minha fonte de sustento, que era o meu pai. Salve, pai, beijo. Eu simplesmente implorei, amigos, implorei até não conseguir mais. Então ele já tava meio de saco cheio com eu pedindo coisas da internet muito estranhas, que ele desconfiava e que ele tinha certeza que iam clonar o cartão dele. Ele falou que ia comprar as moedas, mas a gente tinha uma janta pra ir na casa de um amigo dele. Então ele me passou essa informação prestigiosa e a gente teve que sair. E eu fiquei extremamente ansioso e eu lembro exatamente da ansiedade que eu sentia. Mas depois de um tempo a gente voltou pra casa, era uma sexta-feira, lembro até hoje. Então eu podia ficar até um pouco mais tarde no computador. Entrei no jogo, peguei as moedas e assinei o Rabu Club, amigos. E a primeira coisa que eu fiz foi botar uma camisinha de fogo. Pera que isso aí ficou meio uma camisa de fogo, camisa de fogo, juntamente com um cabelinho pra trás, assim, bem estiloso. Vocês vão estar vendo aqui alguma representação. E meti ficha. Fui pras baladas mais populares, conquistei todas as meninas. E era muito engraçado, porque vejam bem, todo HC que chegava numa festa era rodeado de mulheres pedindo namo. E ali eu me senti o maioral, amigos. Eu me sentia o pica. Foi então também que eu descobri que as moedas não serviam só pra isso, né? Também tinha a parte da mobília, que na realidade eu acho que é o ponto principal do Rabu Hotel. As mobílias que você compra com moedas também, né? Você pode decorar seus quartos, você pode fazer eventos. Rabu sempre foi um jogo muito que sempre proporcionou as pessoas a usarem sua criatividade, e era incrível. Pra vocês terem ideia do jogo, que eu mais gostava na época era a dança das cadeiras, que era incrível. Você ia numa sala, tinha um quartinho, uma parte meio fechada, as pessoas entravam lá pra jogar a dança da cadeira. Elas ficavam andando de um lado pro outro, até que o dono da sala botava uma cadeira no meio do nada e você tinha que sentar mais rápido que todos, senão você era eliminado. Ou também tinham cassinos em que você podia simplesmente apostar uma quantidade de moedas. Tinha também um jogo que me causava uma ansiedade desgramada, que era o Fuja do Jason, que simplesmente eram vários quartos em que você ia passando por teleportes, fugindo junto com uma rapaziada, enquanto o Jason vinha um putaço atrás de você. Assim como no Clube Pinguim, esse jogo também tinha um ponto muito importante, muito marcante, que eram as tracks. Então você tinha disponível na loja essas caixas de som que você podia botar sons pra tocar. Uma parte também desse jogo que me marcou muito eram as creches. Sim, amigos, vocês não ouviram errado. As creches com crianças e bebês. Se tinha uma cultura um tanto quanto estranha no Rabu em que pessoas fingiam ser bebês pra serem adotadas. Então basicamente o player ia lá, ficava calvo, tirava o cabelo, botava uma roupinha rosa ou azul e ficava falando de um jeito meio retardado. Simplesmente a pessoa colocava L no meio de todas as frases. Ficava falando blá blá, quero mob, papai. Ficava falando assim que nem um demente mental, pra conseguir que ricões adotassem-nos e eles fizessem parte de uma família muito rica. Bom, aqui pra vocês, com exclusividade, eu vou confessar um crime. Exatamente, bom, era um dia feliz, um dia bom, e eu simplesmente tive a ideia de me fingir ser de bebê e ir lá numa creche pra que alguém me adotasse. Então chegou um cara meio aleatório e quis me adotar, e eu falei, bom, tá bom, beleza, papai. Sim, eu chamava ele de papai, e ele me levou pra sua casa. Amigos, quando chegamos na casa do homem, eu fiquei abismado. Muita mobília rara, mobília cara. Bom, amigos, depois de uma semana ganhando a confiança do meu papai, eu cheguei nele e disse o seguinte: pai, estou pobre e tenho muita fome. Meu pai, muito comovido com a história, como era muito rico, me deixou escolher alguns móveis do seu quarto. Amigos, quando meu pai acabou a negociação, eu simplesmente fugi do quarto, bloqueei ele e nunca mais voltei. Bom, e quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu quis dar uma revisitada no jogo, quis entrar no jogo, ver como ele tava, porque ele ainda existe, talvez infelizmente. Bom, quando eu entrei no jogo, eu já fiquei de cara muito perdido. A interface tá muito confusa e, enfim, não dá pra entender muito bem onde você tem que clicar. Eu tava tentando ir pro meu quarto e não tava conseguindo. Até que eu consegui achar o botãozinho e entrei no meu quarto. E alguns segundos depois de chegar no meu quarto, aconteceu algo meio estranho. Apareceu uma pessoa completamente aleatória na porta do meu quarto. Eu tentei falar com ela e não consegui. E, enfim, ela foi embora sem falar nada. Eu fiquei com um pouco de medo. Mas, enfim, esse aqui é o meu quarto no Rabu. O principal. Eu tenho alguns outros. E esse quarto traz diversas memórias pra mim. Passando pelos portais, eu também tinha uma cozinha. O
quarto do abatimento. Isso mesmo, amigos, eu chamo esse aqui de cantinho do amor. Aqui que eu trazia as gatas e rolava loucuras virtuais. Mas também, como vocês podem ver nessa lista aqui, eu tinha diversos outros quartos. Eu tinha diversos outros quartos com nomes completamente aleatórios. Pelo menos uns 15 quartos com nome de festa, um chamado Boing e Deus é Fiel. E eu também aproveitei e fui visitar os quartos que eu mais visitava antigamente, que é a Praça da Jabuticaba. Quando eu entrei no quarto, tinham duas pessoas, dois pombinhos ali cochichando, tanto que não dava nem pra ver o que eles estavam falando, porque eles estavam cochichando um com o outro e você não consegue ver nada que eles estão falando, então eles estavam provavelmente fazendo um websexo. Enfim, eu tentei puxar assunto com eles, foi um papo meio raso, eu perguntei pra eles desde quando eles jogam aquele jogo. O rapaz falou que começou ontem e a menina falou que joga há algum tempo, né? Mas eles não deram muita bola pra mim, não. Acho que eles estavam muito excitados. Depois disso, eu dei uma perambulada pelo hotel, tentei visitar alguns outros quartos, tentei puxar algum assunto com alguma pessoa, mas geralmente eu era ignorado ou, enfim, não tinha muito acontecendo. Era algo meio vazio e era muito estranho ver isso. Logo depois eu fui conferir uma das baladas, que eram os lugares que eu mais passava os tempos tentando achar uma gatinha pra mim. Lá eu achei essa menina chamada Tatá e quis puxar um assunto com ela. Eu pedi pra ela se eu podia perguntar uma coisa pra ela e ela disse que sim. Então eu perguntei pra ela qual era o sentido da vida. Ela simplesmente me respondeu e foi embora. Enfim, depois eu fui pro piquenique, que na época era um dos meus quartos preferidos e hoje ele é bem diferente do que ele era antes, mas enfim. E pra minha surpresa, quando eu entro no piquenique, a primeira pessoa que eu olho, que eu vejo que tá lá, é o cara que apareceu no meu quarto aleatoriamente e eu vou lá puxar um assunto com ele. Eu perguntei pra ele por que ele tinha ido no meu quarto, ele simplesmente falou que o meu quarto tinha aparecido nos eventos e que ele resolveu entrar porque ele gosta de quartos, tem poucas pessoas. Depois disso eu perguntei pra ele desde quando ele jogava esse jogo. Ele também falou que jogava desde 2009. Eu bati um papo com ele muito filosófico, falando sobre como as coisas eram boas antigamente, como esse jogo era muito melhor e muito mais divertido. E perguntei pra ele uma coisa muito emocionante, perguntei qual era a melhor memória que ele tinha desse jogo. E algo que me fez praticamente chorar, a resposta dele foi quando ele teve 15 namoradas ao mesmo tempo no jogo. Essa foi a melhor memória dele. Depois disso eu percebi que uma pessoa chamada Choquito tava sussurrando comigo e também me mandando algumas memórias que ela tinha. A gente também conversou por um momento sobre, enfim, memórias e como tudo era antigamente. E ele também, que é Davi, o nome dele, depois eu fui descobrir, também sentia muita falta de como o jogo era. Ele falou que tinha algumas lembranças com um amigo dele, falou que esse jogo marcou muito a infância dele e que hoje ele tem 22 anos e na época ele tinha 11, que é o mesmo caso que o meu. Eu comecei esse jogo com 8 anos. Mas aqui talvez eu tenha uma teoria. Eu tenho uma teoria que é muito comparável com o Clube Pinguim, esse jogo, de uma forma diferente. Vocês lembram a tristeza e, enfim, como eu quase chorei no vídeo do Clube Pinguim falando sobre como o jogo encerrou e como ele foi finalizado, enfim, como ele não existe mais e tudo que eu tinha e meu personagem, minhas coisas foram todas perdidas, que aquilo me doía muito e eu sentia muita saudade. O Rabu é totalmente o oposto. O Rabu e a empresa responsável por ele deixaram o jogo se perder. A Sulak tentou ao máximo sugar cada gota de cada centavo de cada pessoa que joga esse jogo, e isso deixou o jogo cada vez mais triste, sem personalidade. Hoje o Rabu é só uma memória do que já foi antes. Eu te garanto que pelo menos 60 ou 70% das pessoas que entram nesse jogo hoje só entram lá pra ver como estão suas coisas, pra ver como estão seus quartos, pra ver como estão seus pets, e não pra jogar, porque esse jogo já se perdeu tem um bom tempo. Talvez a melhor forma de terminar um jogo seja cortando o mal pela raiz, seja deixando ele no passado e viva apenas dentro das memórias das pessoas. Enfim, amigos, esse foi o vídeo. Beijo na minha bola e tchau!